Vamos orar? Senhor, obrigado, Deus, por esse tempo que nós temos de estudar a Tua Palavra, de aprender um pouco mais as Escrituras. Eu peço que o Senhor venha nos abençoar, nos ajudar nesse momento de estudo, para que nós possamos compreender um pouquinho mais da Tua Palavra. E quem sabe alguém está vendo isso ainda não tem nem convicção a respeito do que é a Palavra de Deus, de onde encontrá-la, que ele possa encontrá-la nessa oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Bom, nós vamos estudar a primeira coisa aqui no Catecismo, aquilo que nós temos de revelação a respeito de Deus. Não é que nós vamos estudar Deus como se fosse colocar Deus aqui em um laboratório, vamos colocar ele aqui no microscópio, não. O objetivo é descobrir aquilo que Deus revela de si mesmo, aquilo que Deus fala a respeito de si próprio. E o primeiro tópico que nós vamos ver a respeito de Deus é a natureza e os atributos de Deus. A natureza aqui não no sentido de nascimento, mas no sentido de essência. O que Deus é, quem Deus é, os atributos de Deus, quais aquelas coisas a respeito de Deus que nós sabemos com convicção dentro da palavra dele, tá? Bom, a primeira pergunta do catecismo é: qual é a primeira verdade ensinada na Bíblia? E a primeira verdade que o catecismo nos apresenta ensinada na Bíblia é: olha, Deus existe. E ele fala para a gente ler lá, o versículo está em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Provavelmente a maioria das pessoas já sabe o que está escrito ali, mas eu vou ler aqui para que ninguém tenha dúvida. No princípio criou Deus os céus e a terra. Você fala, mas peraí, esse versículo aqui não está falando Deus existe. Então como que pode dizer o catecismo que a primeira verdade ensinada na Bíblia é que Deus existe? Bom, antes de existirem céus e terra, a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra. Deus é a fonte da existência do céu e da terra. Portanto, Deus tem que existir antes de que céu e terra possam existir, para que Deus crie os céus e a terra. Então a Bíblia nos ensina que Deus existe sem se preocupar em dizer, olha, Deus existe. Ela nos ensina primeiro que Deus existe, dizendo, olha, a fonte, o fundamento de qualquer coisa que exista é o próprio Deus. Qualquer coisa só pode existir se Deus existir. Se Deus não existir, não tem nenhuma outra coisa que possa existir, certo? Então, uma forma de você pensar sobre isso vamos supor que eu apresente para você aqui esse objeto, esse pequeno objeto aqui que todo mundo conhece, né? É um celular. Talvez daqui a alguns anos alguém vai ver esse vídeo e vai falar, nossa, eles usavam isso ainda naquela época, né? Talvez eles inventem uma tecnologia nova ali. Mas imagina a seguinte situação, eu chego para você e falo assim, olha, esse pequeno objeto aqui, esse celular, ele na verdade existiu desde sempre, né? Ele é fruto de uma combinação de fatores totalmente aleatórios
que fez com que ele surgisse. Um dia teve uma erupção vulcânica e nessa explosão um certo elemento químico bateu no outro elemento químico e na temperatura certa, sob uma certa pressão atmosférica, apareceu esse treco aqui. Por dentro de vários acidentes, né, inúmeros, infinitos acidentes ao longo de eras, surgiu o celular. Você vai dizer assim para mim, né, pastor Lucas, isso é meio estranho, né, isso é meio fora de propósito, não faz o menor sentido acreditar que esse celular veio dessa maneira, por acidente. É óbvio que esse celular foi planejado, foi pensado, é fruto de inúmeros raciocínios e descobertas e trabalhos, experimentos e tentativas de pessoas racionais que trabalharam para transformar pedra, poeira estelar em celular. Bom, por quê? Porque o celular ele é complexo, porque o celular ele tem propósito, porque o celular guarda informação, porque o celular transmite informação e ele é meramente um instrumento. Veja, o celular, por mais complexo que ele seja, ele não passa de uma máquina, de uma ferramenta, de um instrumento. Bom, a criação de Deus é muito mais, é infinitamente mais complexa. Ela guarda infinitamente mais informação do que no celular. Eu estou usando, é claro, a palavra infinitamente aqui num sentido bem, né? É uma hipérbole, né? Por favor. Eu não acredito que a criação seja infinita. Eu acredito que infinito é só Deus. Mas, bom, só para a gente voltar aqui no nosso assunto. Seria tão irracional acreditar que a criação não tem um criador como é irracional acreditar que o celular não tem alguém que projetou, um designer, alguém que trabalhou em cima dele. Então, assim, não existe dificuldade nenhuma em demonstrar a existência de Deus. E a Bíblia, ela simplesmente fala, olha, tá vendo? Tudo isso aqui que existe, existe porque existe um Criador. Tudo isso aqui existe porque existe um Deus que criou. Existe porque no princípio criou Deus os céus e a terra. A fundação da existência de todo o universo é o Deus que existe antes, eternamente antes de todo o universo. Essa é a razão e o fundamento de toda a existência, é que Deus existe. Então, a prova que Deus existe é qualquer coisa existe. Se alguma coisa existe, Deus existe, porque Deus é o criador dessa coisa que existe. Né? Existe ser humano, existe minhoca, existe céu, existe terra e existe Deus, porque Deus é o criador de tudo, do ser humano, da minhoca, do céu, da terra, de todas as coisas. A primeira verdade ensinada na Bíblia é que Deus existe. E olha a pergunta 2 que está muito ligada com a pergunta 1. Quem é Deus? Bom, Deus é o criador de todas as coisas. Isso é muito importante porque às vezes as pessoas ficam pensando, quem é o Deus verdadeiro? Será que o Deus verdadeiro é o Deus desta religião ou daquela religião, desta filosofia ou daquela filosofia, desta igreja ou daquela igreja? Como saberei qual Deus é o Deus verdadeiro? Quem é Deus? Será que o Lucas é Deus? Será que o José é Deus? O João é Deus? O Manuel é Deus? Quem é Deus? Bom, a Bíblia revela quem é Deus. Deus é o Criador. Se você adorar o Criador de todas as coisas, você já está entendendo bastante coisa a respeito de quem ele é. O problema é que as pessoas elas querem adorar um Deus criado. Esse é o problema. O problema é fazer um Deus à minha imagem, é criar um Deus para minha satisfação. Não, não, não. O Deus que existe não é o Deus criado, não é o Deus inventado, é o Deus que cria, é o Deus criador de todas as coisas. E de onde eu extraio essa verdade? Bom, do mesmo lugar que eu extraí a verdade que ele existe. Gênesis 1:1.
No princípio criou Deus os céus e a terra. Bom, ali a Bíblia, além de identificar, além de revelar a existência do Deus que criou todas as coisas, ela nos diz exatamente quem ele é, onde eu posso encontrá-lo. Bom, o Deus verdadeiro é o Deus que criou os céus e a terra. O Deus verdadeiro é o Deus que criou, que fez, que é a base, o princípio, o fundamento da existência de qualquer coisa no universo. Esse é o Deus que existe. O Deus verdadeiro é o Deus que criou todas as coisas. Então as pessoas elas precisam entender a criação nesse sentido. Quem quem é a base e o fundamento de todas as coisas que existem? O Deus que existe antes de todas elas. E como eu identifico esse Deus? Bom, esse Deus, o Deus que deve ser adorado, o Deus que existe, o Deus verdadeiro, é o Deus que criou todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí a pessoa fala assim, tá, mas quem criou Deus? Bom, aí temos a pergunta 3 no catecismo. O que é Deus? O que é Deus? De novo, não tem como a gente olhar Deus no microscópio e examinar ele como se a gente examinasse qualquer outro objeto da existência, qualquer criatura. Não, mas nós aprendemos alguma coisa sobre ele na sua palavra. O que é Deus? Bom, Deus é um espírito que não foi criado. Ele, portanto, é um ser espiritual. Ele não é um ser material. Ele não é um ser físico, ele é um tipo de ser espiritual. Mas é um tipo de ser espiritual inigualável. Por quê? Ele é o tipo de ser espiritual, ele é o espírito que não foi criado. Existem vários espíritos. Se você vai nessa religião, naquela religião, você vai encontrar várias classificações de espírito. E nós sabemos no cristianismo que, pelo cristianismo, nós entendemos que até nós somos seres espirituais. Eu tenho um espírito. Anjos são espíritos. Demônios são espíritos. Existem espíritos santos, existem espíritos imundos. Mas qual a diferença entre o Espírito de Deus e todos esses outros espíritos? É que o Espírito de Deus é o Espírito que não foi criado. Deus, ele é a base da existência. Ele é o último ser, lá, se você for puxando a corda, né? Esse aqui, então, o Lucas nasceu do pai dele, o pai dele nasceu do vô dele, e por assim em diante, né? Até chegar em Adão. Bom, Deus não nasceu de ninguém. Deus não foi criado por ninguém. Não houve aquele dia em que Deus não existia, alguém fez que Deus existisse. Deus é um espírito que não foi criado. Essa é a questão. Deus é um espírito que não foi criado. João 4:24 é o primeiro versículo que nós somos direcionados. Então vamos lá em João 4, versículo 24. Diz assim: Deus é espírito. Aqui é Jesus falando com aquela mulher samaritana no poço, na beira do poço. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito, importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Aqui Jesus ele está dizendo assim para essa mulher, olha, se você quer saber o que é Deus, bom, Deus é espírito. Deus é um ser espiritual. E por ele ser espírito, importa que aqueles que o adorem em espírito. Em espírito. Por quê? Porque ele é espírito. Mas a Bíblia também diz que além dele ser espírito, que Jesus, ninguém tem mais autoridade para falar sobre o que Deus é do que o próprio Deus. E Jesus é Deus encarnado. E ele diz, bom, Deus é espírito. Bom, mas o profeta Isaías ele nos revela mais um detalhe sobre o que é Deus. Vamos lá em Isaías 43, versículo 10. 43, versículo 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Então aqui Jesus está dizendo basicamente, olha, aliás, Jesus, perdão, Isaías está dizendo, inspirado pelo Espírito Santo, que Deus é aquele que antes dele não tem ninguém. Não tem ninguém antes dele criando ele,
formando ele. Não, não, não. Ele é aquele Deus que criou todas as coisas e que não foi criado por ninguém. Ele é a base da existência de todas as coisas e a base da existência dele é ele próprio. Não existe alguém antes de Deus criando Deus. Existe Deus, que é Deus e que cria todas as coisas. Certo? Então, essa é a revelação que nós temos a respeito de Deus na Bíblia. Deus existe, ele é a base da existência de todas as coisas, ele criou todas as coisas e ele não foi criado por ninguém. Essa é a parte principal da fé que nós precisamos entender. Esse é o primeiro, esse é o começo, esse é o início. Não tem para onde ir se a gente não começar por aqui. Bom, além disso, a pergunta, a pergunta 4 é, tá, se Deus existe, Deus é o Espírito, onde está Deus? O Deus verdadeiro é o Deus Criador, onde eu devo encontrá-lo? Onde eu vou encontrar esse Deus verdadeiro? Eu vou encontrar esse Deus verdadeiro em todo lugar. Onde está Deus? Deus está em todo lugar, porque ele é onipresente. Onipresente significa presente em todos os lugares. Ele está presente em todos os lugares. Vamos lá em primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículo 27. Primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículo 27. Diz o seguinte, peraí, tá. Mas na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Então aqui Salomão está dedicando o templo e ele fala assim, olha, Deus não vai ter como ele morar só aqui, como se ele estivesse aqui, não em outro lugar, porque os céus e até o céu dos céus, ou seja, o lugar de que os anjos olham para cima. Nós, quando olhamos para cima, vemos os céus. Mas os anjos que estão nos céus, quando olham para cima, vem o céu dos céus. Eles dizem, e Salomão diz, nem o céu dos céus te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Então não existe um lugar onde Deus esteja preso ali, onde Deus esteja fixo ali, como eu. Eu só posso estar em um lugar ao mesmo tempo. Eu não tenho como estar em dois lugares ao mesmo tempo. Mas Deus não. Deus não tem como ficar em só um lugar, porque ele é onipresente, ele é imenso. Ele é imenso, ele é maior do que tudo. E não tem como conter ele em um só lugar. Lá em Jeremias, no próximo versículo é Jeremias capítulo 23, versículo 24. Jeremias capítulo 23, versículo 24. Diz assim: Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Ou seja, não tem como você se esconder em algum lugar, porque não tem um lugar onde Deus não esteja. Onde você for, Deus estará lá. Deus estará lá e ele vai te encontrar, ele vai achar você. Você não vai conseguir fugir dele, porque ele é tão grande, tão tremendo, tão poderoso, que ele enche os céus e a terra. Ele enche os céus e a terra. Deus está em todo lugar. Bom, então a próxima pergunta. Lógica, né? 5. Se Deus está em todo lugar, por que não o vemos? Veja, se Deus está em todo lugar, por que não o vemos? Porque Deus é espírito puro e não pode ser visto com olhos físicos. Então volta lá no João 4:24, que a gente leu agora há pouco. Lá em João 4:24. Deus é espírito.
Presta atenção nessa frase de Jesus: Deus é espírito. Então, não é aquilo que você vê com seus olhos físicos. Você não vê espíritos com olhos físicos, né? Para ver um ser espiritual, você precisa ter olhos espirituais. Olhos físicos não enxergam o que é espiritual. Vamos lá em Êxodo capítulo 33, versículo 20, que é o próximo texto aqui no nosso catecismo. Êxodo capítulo 33, versículo 20. E disse mais: Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Além de Deus ser invisível, Deus ainda fala: olha, ainda bem que vocês não me veem, porque se vocês me vissem, bau, já foi, né? Homem nenhum verá a minha face e viverá. Além de Deus ser invisível, ele é santo demais para que nós possamos vê-lo, para que nós possamos olhá-lo com os nossos olhos. Então, Deus é um ser espiritual que está em todos os lugares, mas ele não será enxergado, ele não será visto com olhos físicos por causa da sua natureza espiritual, por causa da sua essência, da sua substância espiritual. Tá, nós não enxergamos Deus porque Deus é espírito, mas Deus nos enxerga, Deus nos vê. Será que um ser espiritual pode ver a nós que somos seres físicos? Sim, em absoluto, com a mais absoluta certeza. Deus nos vê e sempre vela por nós. Deus nos vê e sempre vela por nós. Nós não vemos Deus, mas Deus nos vê. Vamos lá em Gênesis, capítulo 16, versículo 13, que tem uma história muito interessante sobre a importância disso, a importância de que eu não enxergo Deus, mas isso não é o que importa. O que importa não é eu ver Deus, o importante é que Deus me vê. Capítulo 16 do livro de Gênesis, o versículo 13, diz assim: E ela chamou o nome do Senhor que com ela falava: Tu és Deus que me vê, porque disse: Não olhei eu também aqui para aquele que me vê? Não olhei eu também aqui para aquele que me vê? E ela chamou o nome do Senhor que com ela falava: Tu és Deus que me vê. Deus que me vê. Isso é interessante porque essa mulher que pronunciou essas palavras, ela estava em um deserto, não tinha ninguém vendo o sofrimento dela e ela achou que ela ia padecer, que ela ia morrer, né? Porque ela não tinha o que beber, não tinha o que comer, estava desesperada. Mas no deserto, Deus viu ela. No deserto, Deus enxergou ela e Deus se importou com ela. Isso foi livramento para ela. Então, às vezes a pessoa está assim: eu não vejo Deus, Deus também não está me vendo. Isso dá um desespero, dá uma tristeza. Mas isso não é verdade. Deus está te vendo. Deus está vendo. E Ele está velando, Ele está cuidando. O olhar de Deus não é um mero olhar de curiosidade, mas é um olhar de velar, de cuidar. Vamos lá em 2 Crônicas, o segundo livro de Crônicas, capítulo 16, versículo 9. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Vamos ver. Diz assim: Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Aqui, esse profeta vai repreender um rei de Israel e diz para ele: olha, sabe qual é o problema, rei? O problema é que você esqueceu que os olhos do Senhor passam por toda a terra. Mas eles não passam por toda a terra num sentido meramente de curiosidade, de ver o que está acontecendo. Eles passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Então existe um cuidado de Deus para com aqueles que o servem, né?
Mas não só isso. Nisto, pois, procedeste loucamente, ele diz, porque desde agora haverá guerras contra ti. Porque quando esse rei fez algo pecaminoso, algo errado, algo que Deus desaprovava, Deus viu e aquilo ia trazer julgamento, juízo para ele. Então, sim, Deus nos vê, isso é consolo para os oprimidos, isso é consolo para os necessitados, isso é consolo para os que estão sofrendo debaixo de um jugo cruel, injusto, mas isso também é condenação para aqueles que estão fazendo o mal. Ninguém faz o mal sem que Deus saiba o que está acontecendo, sem que Deus veja. Deus nos vê e sempre vela por nós. Então, eu quero encerrar essa aula, esse estudo de hoje aqui. Nós vimos então que Deus existe, Deus é o Criador de todas as coisas, Deus é um ser espiritual que não foi criado por ninguém, Ele está em todo lugar, mas nós não o vemos porque Ele é espírito puro e não pode ser visto com olhos físicos. Mas mesmo nós não vendo, não é isso que importa. O que importa é que Ele nos vê e sempre vela por nós. Amém? Deus abençoe vocês. Tenham um excelente dia.